Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Como vão? Todos vocês vão bem? Espero que todos estejam bem, né? Hoje eu passei meu dia todo numa bênção só, glória a Deus. Saí para resolver muitas coisas, né? E o dia foi bem movimentado, né? Primeiro eu fui me entregar ao Senhor, né? Fui conversar com Deus. Além de falar com Ele na minha casa, aqui em casa, quando acordo, eu fui para a igreja também, ouvi a palavra do pastor. E ouvi a palavra, me fortaleci, né? Que a gente se fortalece cada vez que a gente ouve, né? E depois eu fui para os meus afazeres, as minhas obrigações. Todos temos obrigações, né? Deveres e obrigações. E aí o dia foi bem pleno, né? Tem muitas coisas por resolver, mas Deus está sempre junto, me ajudando, né? Ele segura nas minhas mãos e Ele diz, vamos por aqui. E eu vou seguindo os passos dele e vou tomando as decisões conforme Ele coloca aqui no meu coração, para mim. E ainda dei tempo, fui fazer minha unha, acabou que com as coisas por fazer, estraguei a unha toda, gente, olha que coisa. Tirei aquela unha, né, que eu tava de unha de acrigel. Aí tirei aquela unha e fiz normal, né, minha unhazinha normal. Acabou que escangalhou tudo, porque eu tive que fazer serviços, né. Nós que somos donas de casa, temos muita coisa por fazer, aí estraga tudo, né. É um dinheiro jogado fora, mas jogado fora com satisfação, não é mesmo? Com satisfação, porque quando a gente vai fazer, cuidar da gente, a gente fica feliz, não é? Só que depois cheguei em casa, eu falei, ai meu Deus, escangalhou tudo. Mas não faz mal não, deixei assim mesmo. Deixei assim mesmo porque tinha muitas coisas por fazer e não dava tempo de consertar, né? Mas isso é o de menos. O importante é que eu fiquei feliz, que eu ouvi a palavra, né? Depois cheguei em casa, ainda fiz as coisas que tinha que fazer, né? Ainda fiquei ouvindo mais a palavra ainda, que eu gosto muito de ouvir a palavra e gosto de ficar cantando e canto mesmo com o maior prazer, né? E parei agora mesmo, gente. Eu tô aqui com a minha mesa cheia de caderno e livro para me estudar. Agora diz se eu consegui estudar, se eu amo cantar para o Senhor. Agora diz se eu consegui estudar, se eu amo ouvir a palavra e de participar ali, de fazer, de ouvir, sabe? Estou aqui de brincadeira não, eu estava aqui estudando algumas coisas aqui, mas a minha Bíblia, a palavra de Deus não sai de perto de mim, está aqui pertinho de mim, está sempre aqui comigo. E antes de ir dormir, que hoje eu vou ter que descansar, né? Vou tomar um bom banho, vou descansar. E se eu acordar na madrugada, eu vou orar de novo e venho para essa sala aqui na minha casa, muito abençoada, para mim poder estudar. Não importa o horário para mim, né? Quando a gente tem interesse por alguma coisa, não importa o horário, né? A gente levanta e vem com satisfação estudar ou fazer qualquer outra coisa que seja importante de necessidade, né? Às vezes as pessoas passam a noite inteira na rua, saem para a rua a noite inteira na rua, bebendo, jogando, falando besteira, se prostituindo ou fazendo qualquer outra coisa, menos estar na presença do Pai. É terrível isso, não é? Porque a coisa boa é você estar conhecendo cada vez mais a palavra, se dedicando mais à palavra do Senhor, aprendendo cada vez mais. Né? O conhecimento é muito bom para a gente, mas a presença do Espírito Santo não pode faltar. Ele tem que estar juntinho com a gente, porque sem ele a gente não consegue permanecer de pé não, tá? Digo para você que não conseguimos permanecer de pé sem a presença do Espírito Santo. Se ele não estiver conosco, a gente não permanece não, de pé não. Pode até ficar por um tempo, mas depois, é muito ruim ficar sem o nosso Deus, não é mesmo? E eu hoje vim fazer o devocional para falar, sabe, sobre o quê? Para vocês. Eu vim falar sobre o caráter de um servo, o caráter de um cristão.
caráter de uma pessoa que é de Deus. Preste atenção. Eu estava aqui, depois que acabou aqui de ouvir a palavra, de eu cantar, né? Às vezes eu fico cantando e dou uma parada, às vezes eu estou prestando atenção, quero responder lá o que está se falando, né? O que o pastor está falando, o bispo está falando. Mas ao mesmo tempo que eu estou atenta, ouvindo, eu estou lendo alguma coisa na palavra de Deus. E aí eu estava lendo Lucas, né? Eu estava lendo Lucas, o livro de Lucas, que no capítulo 17, tem um versículo que fala assim, ó. Assim também vós, quando fizestes tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Está escrito, não sou eu que estou dizendo não, tá aqui, ó. Eu não marquei ainda, mas vou marcar aqui, ó. Versículo 10. Vou até marcar logo com a minha canetinha, apesar que já está aqui escrito de vermelhinho, né? Para chamar bem a atenção, é por isso que está escrito, tudo que está escrito aqui em vermelhinho é Deus falando, é a palavra dele aqui nesse livro de Lucas, né? No livro de Lucas. Então, já marquei aqui. E aí, deixa eu falar para você, então. Então, eu comecei a prestar atenção. Assim também vós, quando fizeste tudo que vos for mandado, olha só, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, o que eu entendi aqui? Que é uma pessoa, né? Que uma pessoa, ela até faz algum mandado, né? Aquilo que foi mandado. Porque deveria fazer. Mas não por amor, por satisfação, não por buscar em querer fazer além daquilo que se foi mandado. Com amor, com carinho. Você entende o que eu falo? Eu entendi isso. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que me fez lembrar também olha só, quando Jesus, ele estava no monte e ele então foi ensinar, né? Ele foi ensinar, as pessoas estavam lá, os discípulos e algumas pessoas, e aí eu vim procurar, né? Aqui na Bíblia e vi que era sobre isso que estava falando. Que também, assim também vós, quando fizeste tudo o que vos for mandado, dizei. Para a própria pessoa falar com ela mesma assim, caramba, eu sou um servo inútil mesmo, né? Modo de dizer, tá, gente? Eu sou um servo inútil porque eu faço somente o que me é mandado e mais nada. E esse realmente é considerado um servo inútil, né? Porque ele só faz aquilo que se manda, né? Então, tem pessoas que são realmente inúteis, né? Tem pessoas que são inúteis, são consideradas pessoas inúteis. Por quê? Porque eles só fazem o que se é mandado. Ou eles cumprem aquilo que se foi mandado, né? Sabe por que eles fazem isso? Tem pessoas que são assim? Porque olha só o que diz no livro de Tiago. Eu anotei isso aqui, eu falei, mas por que será que tem pessoas que fazem isso, né? Então, eu fui procurar, né? E aí no livro de Tiago, diz assim, lá no capítulo 5, eu anotei, tá aqui no meu caderno, eu anotei. Tá aqui escrito assim, ó, no livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 19 e 20, que diz assim, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. O que está falando aqui? Aqui está se falando da multidão de pecados do pecador, daquele que foi convertido,
né? Para que deixasse os pecados. Então, aqui está falando do pecador, porque ele está falando assim, da multidão de pecado do pecador, e que o pecado do pecador será coberto se ele se converter, e não daquele que o converteu. Você entende? Por exemplo, eu, como evangelista, né, ou como missionário, ou como pastor, não importa. Eu, como uma pessoa de Deus, eu então converti. Quer dizer, não sou eu que converto. Eu levei a palavra, né? A palavra para uma pessoa que estava cheia de pecados, e Deus então converteu aquela pessoa através da palavra, daquilo que eu falei sobre Deus, daquilo que eu exemplifiquei sobre Deus. E aí, essa pessoa então se converteu e deixou os pecados, né? Se converteu para Deus. Por isso diz aqui, ele diz: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. Por exemplo, então, a pessoa que converteu o pecador, salvou aquela pessoa da morte. Você entende? Não salvou, a pessoa que converteu se salvou, mas salvou a outra pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Salvou aquela pessoa que foi convertida da morte. Então, Jesus, ele disse assim: nem tudo o que me diz Senhor, nem todo aquele que fala assim, Senhor, Senhor, chamar por ele, nem todo aquele que chama ao Senhor Jesus entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, ele está falando, muitos entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai, que faz com sinceridade, com amor, né? Não por fazer porque está fazendo por fazer, porque foi ordenado, mandado a fazer, né? Não procura fazer além daquilo que se foi mandado, melhor, é claro, né? Para que a coisa multiplique, fique melhor ainda, né? Então, ele diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Muitos irão buscar o Senhor Jesus, chamar por ele, e o que vai acontecer? Ele então não responderá, porque ele diz assim, porventura não temos nós profetizado, a pessoa diz, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Eu repeti 2 vezes, né? Expelimos demônios. É porque eu escrevi 2 vezes. Sabe o que é isso? Que eu escrevi 2 vezes? Porque eu estava atenta da palavra lá e também fazendo aqui o meu esboço. Então, eu acabei escrevendo 2 vezes. Então, fala assim, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Isso é uma pessoa falando, né? E foi feito muitos milagres, mas não a pessoa que fez o milagre, mas quem faz o milagre é o Senhor Jesus, né? É o nosso Deus. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Quem respondeu isso? Quem irá responder isso, ou quem respondeu? É o Senhor Jesus, né? Ele irá dizer, nunca eu te conheci, apartai-vos de mim, os que praticas a iniquidade. Então, está escrito em Mateus, né? No livro de Mateus, do capítulo 7, versículo 21 ao 23. Se você bota lá na sua Bíblia, abre lá para você ver. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Que as pessoas que são fiéis a Deus, aqueles que são cristãos fiéis, servos fiéis, no modo de dizer, né? Todos nós servimos ao Senhor. Então, somos servos, porque nós servimos a Ele. Mas, aparentemente,
profetizam em expelir demônios e falam sobre milagres, mas o Senhor Jesus lhes disse assim, ó: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Por que que ele fala isso? Porque são pessoas, às vezes são pessoas que estão ali, profetizando, falando, né, expulsando demônios e tudo mais, mas são pessoas que estão fazendo apenas um mandado, né? Não estão ali da pureza de alma. Pureza de alma que eu quero dizer é que não estão fazendo com amor realmente a palavra, né? Tem pessoas que existem pastores e outras pessoas que pregam a palavra ali por obrigação, mas fora dali eles são terríveis, né? Às vezes no altar é uma coisa e na família é outra, o caráter é outro, né? Já se ouve, por isso que houve muitos afastamentos de pastores, né? Mas também tem muitos homens bons, homens pastores, homens de Deus, servos de Deus, né? Por isso que o Senhor Jesus diz assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. No versículo 23 diz, né? Bom, em resumo, não basta ser fiel, pois é preciso também ter o caráter de Cristo. Você entende isso? É forte demais, não é? Às vezes tem pessoas, eu sou fiel, eu sou certinho, eu apacento minhas ovelhas, eu faço isso, faço aquilo outro, tudo conforme manda o figurino, vamos dizer assim, né? Conforme manda o figurino, mas então eu sou fiel a Deus. Só que Jesus, ele quer sempre formar pessoas e discípulos, né? Com o caráter dele. Pessoas que têm o caráter dele. Por isso que quando ele estava dando ensinamento, né, para os discípulos dele, ele estava dando ensinamento e ele estava explicando aos discípulos sobre isso, né? Que aquele que tem um bom caráter dele é um servo, além de fiel, sincero, verdadeiro, né? Uma pessoa verdadeira que está levando a palavra com veracidade ali, não está ali só fazendo algo por interesse vamos dizer assim, de achar que será salvo, de ter a sua alma salva, achando que vai ter sua alma salva, porém está fazendo por obrigação, não faz além daquilo que com amor, né? Você entende o que eu falo? Eu espero que você esteja entendendo. Então, quando Jesus quis formar os discípulos dele, ele quis formar conforme o caráter dele. Então, ele subiu no monte para ensiná-los a serem humildes, para que eles tivessem da virtude que o próprio Senhor Jesus tem. Né? O Senhor Jesus foi humilde e é humilde, né? Um ser celestial humilde. Então, aqui, o que eu estou falando aqui sobre isso é porque Paulo, o apóstolo Paulo, lembra do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele foi até os Filipenses, ele escreveu uma carta para os Filipenses e ele disse assim: vou botar uma reticências, que é muita coisa, vou falar um pedaço da frase, depois outra reticências e outro pedaço da frase, tá certo? Ele disse assim, reticências, então, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tem mais coisas aí, só que eu não escrevi aqui tudo no caderno, tá? Então, reticências, e botei, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em outras palavras, Jesus, ele tem uma natureza, Jesus, ele tem a natureza do Deus Pai Todo-Poderoso, do Pai dele, que é o Espírito Santo, né?
Então, Jesus, mesmo tendo a natureza do Pai, ele não quis ser uma pessoa de ganhar vantagens em cima do Pai, pelo que o Pai dele né? Então, aqui, o que eu quero dizer aqui é que às vezes tem pessoas que querem tirar vantagem de alguma coisa dentro do ensinamento da palavra de Deus, né? Querem tirar vantagens, mostrando que está cumprindo um mandamento de Deus, né? Porém, Deus está ciente, Deus está vendo que essa pessoa, tal pessoa, só quer tirar vantagem, né? Vantagem em cima daquilo, dentro do que está sendo ensinado, ou qualquer outra coisa, você entende? Mas essa pessoa é uma pessoa que ela ainda está precisando se encher mais ainda do Espírito. Às vezes ela se acha já que eu estou cheia do Espírito Santo, eu sou cheia do Espírito de Deus, eu sou cheia das virtudes de Deus, eu tenho o caráter de Deus. E às vezes ela não está notando nela mesma que está faltando ainda mais alguma coisa. Porque todos os dias nós aprendemos com o Senhor Jesus, todos os dias. Nós aprendemos todos os dias, nós precisamos nos encher e assumir a nossa condição de sermos pessoas que servem a Deus realmente, pessoas verdadeiras que servimos a Deus, você entende? Então, quando nós nos humilhamos, nós estamos tendo então, nós estamos sendo como o Senhor Jesus né? Que Ele é humilde, né? Então, nós estamos tendo um adjetivo, uma qualidade, né? Vamos dizer assim, uma virtude de Deus, né? Estamos tendo uma virtude de Deus, porque a palavra diz que os humildes do Espírito herdarão o reino de Deus. A palavra diz isso, a palavra do próprio Deus diz isso, que os humildes herdarão o reino de Deus. Então, precisamos ser humildes, né? Diante da palavra, ser servos de bom caráter, né? Devemos ser pessoas de bom caráter. Por isso que eu vim falar sobre o caráter de um servo. Teria muitas coisas para falar, gente. Podemos falar sobre a parábola dos talentos, né? Podemos falar sobre a parábola dos talentos, onde o Senhor eram 10, né? 10 personagens, e o Senhor Jesus deu tantos talentos para um, para outro, para cada um, né? E aí o que aconteceu? Somente um voltou para agradecer a Deus. Somente um voltou para agradecer. Então, porque aquele que voltou era uma pessoa que praticou como tinha que praticar certinho, né? Conforme fora dado o talento para ele, e ainda voltou para agradecer. Então o Senhor Jesus perguntou: e onde estão os outros? Para onde foram os outros? Né? Somente um voltou para agradecer. Então precisamos ser humildes nessa parte aí e buscar não querer sermos somente servos mandados, de fazer porque temos uma obrigação, vou falar assim, uma obrigação não, porque foi mandado ser feito, porque o mandamento diz para se fazer assim, mas fazer além daquilo e fazer com amor, fazer com veracidade. Vamos ver o que está explicando aqui a Bíblia? Talvez eu esteja falando algo não muito assim que condiz, mas vamos ver o que diz a Bíblia. Aqui, quando fala assim,
que está falando de servos inúteis, Lucas capítulo 17, versículo 10. Diz assim, aqui tem a explicação que diz assim: o Altíssimo é perfeito e glorioso, por isso não há nada que o ser humano faça que possa aumentar ou diminuir a sua grandeza. É aquilo, né? Deus é Deus o tempo todo e nós somos dependentes de Deus. Sem Deus, nada podemos fazer, mas com Ele, tudo se faz bem, não é mesmo? Então diz assim, ó, o Altíssimo é perfeito e glorioso, por isso não há nada que o ser humano faça que possa aumentar ou diminuir a sua grandeza. Portanto, ainda que um servo obedeça aos mandamentos, que ele ore, que ele jejue, que ele perdoe quem o ofendeu, que ele evangelize e faça tudo o mais que lhe for exigido, ainda assim possui falhas. Nós somos, né, seres humanos e falhamos, né? Nós falhamos e muito. Por esse motivo, olha só, não deve nutrir expectativas de que realiza muitos ou notáveis feitos para Deus. Muitos se acham que estão, nossa, eu estou fazendo tal coisa assim, o meu ministério está maravilhoso, eu estou crescendo em Cristo Jesus, né? Que cresça mesmo em Cristo Jesus, mas não como um servo de fazer por fazer, mas fazer por amor para distribuir mais ainda, fazer além daquilo que se foi mandado, né? A ponto de acreditar que ele lhe deve algo, achando que Deus sempre te deve algo, né? Essa era uma resposta aos religiosos que reivindicavam glórias para si, olha só, por se julgarem cumpridores fiéis da lei. Eles se consideravam dignos, se consideravam bons, se consideravam justos e merecedores de privilégios espirituais, de tal forma que era como se Deus ficasse sempre em dívida com eles. Deus não tem dívida com nenhum de nós. Deus não nos deve nada. Nós temos, como servos, fazer as coisas para Deus por amor, por vontade de fazer além do que se foi mandado. Você está entendendo o que eu estou falando? Espero que você esteja entendendo, porque os milagres vêm para as pessoas, aquelas da qual está se levando a palavra, conforme a fé de cada um. Se eu creio na palavra de Deus, se eu busco a Deus, se eu faço por onde, procuro fazer além daquilo que me foi mandado, com certeza eu receberei milagres. Porque eu estou procurando fazer além daquilo que me foi mandado. Então, eu sou um servo que realmente estou servindo a Deus, mas não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Você entende? Por isso que aqui, eu anotei aqui, eu entendi dessa forma. Eu anotei aqui que diz assim, ó, porque os humildes de espírito herdarão o reino de Deus. Olha, isso é verdade, é a pura verdade. Os humildes de espírito, esses herdarão o reino de Deus. Mas aqueles que são pessoas que se acham melhores que o outro, que acham que tá sendo mais, como é que eu vou dizer? Está sendo mais digno, né? Está se achando mais digno, está se achando mais justo, está se achando mais merecedor do que o outro, se acha que tem mais privilégio, né, do que o outro. E não, a verdade não é isso, né? A verdade, ninguém tem privilégio mais que o outro. Todos somos iguais perante Deus, porém, os humildes herdarão o reino de Deus, herdarão a glória de Deus, né? Então, pense nesse versículo
meditem nesse versículo, todos vocês que estão aqui, né, que me acompanham, meditem nesse versículo. Assim também vós, quando fizeste tudo o que vós for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fazemos somente o que devíamos fazer, somente aquilo que foi mandado. Eu vou fazer isso porque foi me dada uma ordem para me fazer só isso, eu vou fazer só isso, eu não vou fazer além disso, eu vou fazer só isso. Mas a pessoa pode fazer muito mais, né? Muito mais, e fazer por amor, fazer com gratidão, fazer com desejo no coração, fazer com, assim, fazer de forma maravilhosa, de que e não para envaidecer-se, mas para engrandecer o nome de Deus. Entendeu? Espero que você tenha entendido. Então, eu trouxe esse versículo para a meditação, né? Para que possa se meditar sobre o caráter de um servo, o seu caráter, o meu caráter, o nosso caráter. Será que o nosso caráter está sendo um caráter merecedor de estarmos no céu, né? De estarmos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Então, a gente deve prestar muita atenção nisso. Depois você lê, você que ainda não leu, lê o capítulo 17 todo daqui do livro de Lucas, você vem lendo, porque é uma advertência, né? O Senhor está advertindo todos nós. Ele está chamando a nossa atenção para a gente prestar atenção, não querer a glória para a gente, né? A glória é do Senhor, não nossa, tá certo? Aí você pega lá, vai lá no livro de Lucas, capítulo 17, e lê lá, né? Sobre as coisas, né? Sobre coisas que vêm acontecendo. Agora, no carnaval mesmo, foi falado de um pastor, não daqui, né, da igreja que eu frequento, eu nem sei de qual igreja é, mas foi falar de um pastor que saiu no carnaval vestido com calcinha de mulher, né, e foi escândalo. E outras coisas mais que acontecem, né? Por isso tem que vigiar muito mesmo, e mostrar para Deus que a sua fé é realmente poderosa, que a sua fé está nele, né? Que nós temos fé nele, que nós queremos fazer a vontade dele e fazer além daquilo que foi se mandado fazer, né? Fazer com gratidão, fazer com amor, fazer com sinceridade, né? Fazer de forma a expressar o Senhor Jesus em você, a gente mostrar que o Senhor Jesus está em você, o Espírito do Senhor habita em ti, habita em mim, habita em você, habita em todos nós, porque somos, né? Somos indivíduos, somos pessoas que somos falhos, né? Nós somos falhos, mas nós queremos acertar, e se queremos acertar, temos que vigiar, prestar atenção e procurar fazer aquilo que vai agradar os olhos do Senhor, tá certo? Espero que vocês estejam entendendo e continuem orando, vamos continuar orando, buscando no Senhor, porque muitas coisas têm acontecido, né? Nessa terra que nós vivemos, né? No mundo em que vivemos, e nós então precisamos buscar muito em Deus, para que Deus venha trazer cura, para que Deus venha trazer paz, para que Deus venha trazer libertação, para que Deus venha trazer do galardão dele para nossas vidas quando chegar o tempo oportuno de ele vir buscar a igreja ou de ele levar cada um de nós, né? Não nascemos para essa vida eterna aqui na terra, mas a eternidade está lá no céu com Deus. Eu creio nisso, que a eternidade está lá com Ele. E eu creio que cada um vai ter um fim
Cada um tem um fim de acordo com o tempo dele, né? O tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E a última palavra não tem jeito, vem dele, tá certo? Então medite nesse versículo, leia o capítulo todo, para que você possa entender melhor, né? Eu sei que tem muitos aqui, muitas pessoas que entendem bastante, até mais do que eu cada dia estou aprendendo, cada dia para mim é uma novidade, que cada dia a gente vai acontecendo coisas na vida da gente para nossa aprovação ou para nossa reprovação, não é mesmo? Coisas acontecem e dentro dessas coisas que acontecem é tudo ou é para nossa aprovação ou é para nossa reprovação. E eu, como quero ser aprovada, né? Eu quero ser aprovada para o Senhor, então eu busco sempre estar na presença dele, porque a presença do Senhor é que me satisfaz. A presença dele me deixa feliz, a presença dele me deixa mais forte, a presença dele me faz eu ser, esse ser que eu sou, né? Me faz ser assim, desse jeito, dentro da minha honestidade, né? Dentro da minha simplicidade, e eu vou vivendo conforme a vontade do Senhor. E Ele vai trazendo essa calmaria, essa paz que todos nós precisamos. Quando o Espírito Santo faz parte do seu ser, há uma paz interior inexplicável. Você fica sem saber, né? Mas assim, como explicar? Mas você sabe que é o Espírito de Deus habitando em você, tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser. Vocês me desculpem, ontem eu não pude estar aqui com vocês, né? E também eu estava com N coisas, né? E quando eu vi, não, a hora não estava muito oportuna para mim mais, e mesmo porque meu celular deu um problema aqui, deu um pane, e agora está aparecendo um negócio aqui que eu não estou entendendo o que é aquilo, mas eu vou procurar alguém que me explique aquilo para mim não apertar ali, eu sei lá o que é aquilo, né? Como está havendo muitos fraudes, muitas coisas por aí, a gente tem que ter o máximo de cuidado. Eu tenho aprendido muito, a cada dia eu estou aprendendo a ficar um pouquinho mais esperta em relação a essas coisas, né? Então, vigia, vamos vigiar não só para as coisas seculares, mas vamos vigiar também para que o Espírito de Deus permaneça conosco. É Deus comigo e eu com Ele. E você é a mesma coisa, é Deus com você e você com Deus, tá certo? Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Ah, voltei. Desculpa. Gostaria muito que você compartilhasse, tá? Compartilhe, chame alguém para participar daqui do canal e fala que eu sou Elizabeth Guilhermino. Estou aqui no dia de hoje, 1º de março de 2026, trazendo esse devocional noturno para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.